Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Nova Aliança, um canal que tem o objetivo de trazer a mensagem de forma renovada para você, para que você possa absorver, mas é claro que você precisa renovar o seu odre, você precisa desfazer-se da roupa velha para poder entender de forma clara o que se é falado aqui. Esse tema que eu vou abordar aqui nesse vídeo é um tema muito complexo, por quê? Porque existem diversas passagens que falam sobre isso na Bíblia, e nós já ouvimos milhares de pessoas falando sobre esse assunto, é ou não é? Eu acredito que se eu ficar aqui trazendo versos e mais versos, capítulos e mais capítulos para você, eu vou acabar te confundindo mais ainda do que você já é confuso nesse assunto. Se você não tivesse dúvida, você não estaria aqui assistindo. Então eu quero trazer para você de uma forma racional o entendimento que eu tenho, que eu passei a ter, né? Porque antigamente eu tinha o mesmo entendimento que a religião ensina sobre a volta do Messias. Quando eu passei pelo processo de renovação, que eu não sei se comentei aqui já nesse canal, processo que eu passei de renovação de entendimento que durou cerca de um mês, tendo sonhos maravilhosos, tendo, sabe, a presença do Pai em mim, me libertando e me livrando de tudo aquilo que eu aprendi de forma fermentada, né? Eu então passei a ter esse entendimento que eu vou passar hoje aqui de forma natural. Vou tentar explicar, porque é uma relação íntima. É difícil você que se relaciona com a sua esposa, ou você mulher com o seu marido, você explicar como é a sua relação para uma terceira pessoa, né? É muito difícil. É isso que eu vou tentar fazer. E é isso que eu insisto aqui no canal, que todos precisam ter com o Pai. Uma relação de intimidade, onde ele explana, né, dentro de você a sua vontade, e aí você vai passar a ter uma visão, sabe, sobre as coisas do Altíssimo, mas não é uma visão cheia de fermento, que um fala uma coisa, outro fala outra coisa, não, é algo perfeito, é beber a água diretamente da fonte. E aí quando as pessoas entenderem isso, haverá um batismo de fato, como já tem havido, né? Muitas pessoas, por exemplo, que eu converso, que têm essa relação de intimidade com o Pai, parece que nós falamos a mesma língua, o mesmo idioma, porque a pessoa compreende o que eu falo, ela compreende ela compreende o que eu falo, eu compreendo o que ela fala, porque estamos nos relacionando como corpo com o mesmo marido. Então as verdades são as mesmas, não são distorcidas. É maravilhoso isso. Mas eu vou tentar aqui de forma bem racional falar o que eu penso sobre a volta do Messias, tentar expor aqui essa relação sobre esse assunto com você que está assistindo o canal. Talvez você tenha essa relação com o Altíssimo e você vai chegar na compreensão, ou já terá a mesma compreensão que eu vou falar. Porque se o batismo é um, né, o Pai é um, então com certeza todos estamos com o mesmo entendimento. A volta do Messias, gente, eu assim, quando leio as Escrituras, eu não consigo mais ler as Escrituras como nós aprendemos dentro do sistema religioso. Qualquer templo religioso, eles abordam as Escrituras da mesma forma. Eles abordam que existe um Criador do universo, eles abordam que existe um Espírito Santo e que existe o Filho. Então eles abordam como três pessoas diferentes, que no caso, para tentar não fugir do mandamento que existe só um Deus, aí eles vêm e colocam que essas três pessoas estão no Pai. Tipo, tem a mesma forma de o Pai pensar, né? É como, porque você imaginar três em um, então podemos imaginar que são três pessoas que pensam iguais, né? Acabam se tornando uma pessoa só. É como um casal, né? Que tem o marido e a mulher, são duas pessoas, mas quando eles se casam, se tornam um perante o Pai, né? Só que eu não consigo mais ter essa visão. Por que eu não consigo mais? Primeiro que o nome do Criador do Universo não é Deus, né? O Deus, esse nome Deus nos remete a esse plural dessa trindade. Mas eu vejo o Criador do Universo como único, assim como o mandamento dele diz que ele é único. Aí ele tem três formas de agir. Ok, cada um, né, aprendeu de um jeito. Muitas pessoas não abandonam aquilo que elas aprenderam e com isso o Pai não tem como enchê-la, né, de coisas novas, que é o vinho novo, se a pessoa não se esvaziar dos enganos. Eu me esvaziei, né? Então eu hoje tenho aprendido coisas maravilhosas e ficado muito feliz com o entendimento, porque ele se fecha. É isso que é interessante, não fica dúvidas.
Eu não fico correndo atrás de vídeo de um aqui, de outro lá, para tentar fechar o quebra-cabeça para entender alguma coisa. Muito pelo contrário, não fico atrás de ninguém. Sou realmente, de fato, uma daquelas pessoas que o Messias disse em Mateus 23, que era para abandonar mestre, guias, tutores, para buscá-lo em espírito, né? Quando ele fala ali para ser guiada pelo Espírito Santo, é porque estaríamos buscando ele em espírito. Foi isso que ele veio trazer para a humanidade, esta verdade maravilhosa que nos traz liberdade, né? É isso que nos faz sermos livres. Muitas pessoas falam que são livres em Cristo, mas livres do quê? Né? Livres do quê? Né? Precisamos entender que o Espírito Santo é realmente a liberdade que ele nos traz, é isso, de podermos nos relacionar com o Pai, entrarmos para o seu trono da graça de forma individual, porque agora somos chamados para sermos sacerdotes. É maravilhoso, sabe, entender de forma plena os planos do Pai, não ficarmos debaixo de ninguém tentando nos explicar, porque com isso teremos um monte de tutores e nunca o entendimento se fechará. Então vamos lá, essa questão da Trindade, né? É interessante essa questão da Trindade, porque ela tira um pouco essa volta do Pai. Ela faz as pessoas acreditarem em uma volta que acontecerá lá no final de tudo, quando na verdade, desde a morte do Messias, o Pai já tem voltado àquele que crer, porque se a gente analisar, o problema está em nós quando lemos as passagens onde o Messias fala, é não analisarmos que ali é o Pai falando e não ele. O sistema coloca o homem Jesus como um Deus. E aí as pessoas acreditam que ele falava por conta dele mesmo. Se ele era um Deus, então ele falava por conta dele. Não, mas o próprio nome Messias, se você analisar, significa ungido. Aquele que é ungido é alguém que não tem unção própria. Então ele teve que ser ungido por quem? Pelo Pai. Lembra que quando ele é batizado ali de forma física, e claro que o povo de Israel precisava de exemplos físicos para poder enxergar alguma coisa, a própria Escritura os chama de cegos, né? Então ali quando ele está sendo batizado, por aquele exemplo do batismo que João deu, o batismo de João, conforme a Escritura diz, né? Não era um batismo do Messias, aquele nas águas, era o batismo de João. João alerta o povo que o batismo do Messias é do Espírito. João capítulo 3, se eu não me engano, ele fala sobre isso. Mas também no livro de Lucas fala no comecinho ali que ele era chamado para batizar o povo no Espírito, o Messias, e não nas águas. O batismo nas águas foi o de João. Então quando o Messias está ali batizando-se nas águas, você vê que vem o Espírito do Pai em forma de pomba. Olha como o povo precisava ver para crer. Não pense hoje você que a pomba que nós vemos por aí, ela representa o Espírito Santo. Muito pelo contrário, lá foi para que o povo cresce que ali era o Pai, né? Então quando vem a pomba e desce, era uma forma de povo ver, ali era o Pai, deixando claro que ele estava ungindo aquele homem para falar por ele, ou seja, aquele homem seria um vaso do Pai, preparado para poder falar o que o Pai queria falar para o povo. Por isso que o Messias chegava a usar muitas das vezes que ele e o Pai era um, né? O Messias usava o exemplo do casal justamente por isso. Porque então ele se tornou um, ele não falava mais por ele, era o Pai que utilizava a sua boca para falar. Então quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos, muitas das vezes, entender essa questão de que o Pai falava pela boca dele. Então muitas passagens que o Messias está falando, na maioria delas, a não ser quando ele fala por que me desamparaste, algumas passagens que você vê que ele traz para ele a responsabilidade, né? Ali naquele momento é ele como homem falando, mas a maioria das vezes, quando ele está falando com o povo de Israel, quando está falando das parábolas, é o Pai nele falando. Por quê? Primeiro que o Messias tinha pouco mais de 30 anos ali, quando ele está falando. E ele relata fatos para o povo desde quando o povo foi chamado. Aí você fala, mas ele leu nos livros. Não, muito pelo contrário. O fato que mais admirava os líderes religiosos é da onde vinha o conhecimento que ele tinha, se ele nunca havia feito nenhum tipo de escola. O próprio Nicodemos, que era mestre em Israel, foi surpreendido pelo conhecimento do Messias. Por quê? Porque era um conhecimento que vinha do Pai, não era dele. Isso é a parte mais difícil de uma pessoa entender. Aí quando você vê o Messias, por exemplo, lá em João 14 falando eu voltarei a vós, as pessoas pensam que é ele que vai voltar. Mas é o Pai nele falando, eu voltarei a vós, me tiraram de vocês. Vocês são carnais, vocês não ouvem a minha voz. Eu sou espírito, preciso que vocês me ouçam em espírito e em verdade. Vivam esse relacionamento comigo.
né? Mas ali as pessoas, por não entenderem, por estarem presas na Trindade, enxergam o Messias falando, não conseguem entender quando ele diz: vinde a mim. Não é o Messias carne chamando para as pessoas ir até ele, não. É o Pai chamando o ser humano para voltar a ouvir a sua voz novamente, para voltar ao paraíso. Isso é perfeito. Então hoje o que nós temos são pessoas que não ouvem a voz do Espírito Santo, na sua grande maioria, porque se ouvissem entenderiam o que eu estou falando aqui. A maioria não ouvem, elas ficam indo atrás de homens, ou seja, amantes, para tentar ter relações com o Pai, homens que cobram para dar esse prazer para o povo, né? Não vão direto ao marido, e com isso não chegam ao entendimento pleno, e ficam esperando uma volta que virá lá na frente, quando o Pai, sendo o Espírito, ele disse na boca do Filho: eu voltarei a vós, e de fato voltou. Após o madeiro, o Pai então começa a derramar o seu Espírito, ele próprio, em cada um que crê. E cada um que crê vai se salvando dia a dia, porque vai sendo guiado pelo Espírito Santo, vai abandonando os mestres, tutores, rabis, vai sendo guiado pelo Espírito Santo, vai bebendo água diretamente da fonte e vai então praticando obras vivas, que Paulo fala em Efésios 4, abandonando as obras mortas que nunca salvaram ninguém. Começam a praticar as obras vivas e aí vão se purificando, se limpando no sangue do Messias, né? Que ali, quando fala o sangue, está falando do Espírito do Pai, que é o que gera vida no homem. Assim como o sangue gera vida no corpo humano, o Espírito do Pai, ele representa o sangue porque gera vida no nosso entendimento. Então, quando nós entendemos isso, você repara que o Pai está voltando todos os dias àqueles que creem, e elas vão se salvando. Essas pessoas que são nascidas do Espírito não se preocupam com uma vinda no futuro. Que se vier a acontecer, de fato, o Pai vir buscar o seu povo, no meu ponto de vista, só virá se um dia não for possível mais amar. Porque enquanto for possível amar, a pessoa que crê, ouve a voz do Espírito Santo, pratica o bem, ela vai se salvar. Não precisa de uma vinda onde a pessoa acredita que ela vai ser levada para uma outra dimensão, para um outro lugar, para que lá ela vive em paz. Não, quando você nasce do Espírito, você já vive em paz hoje. E é isso que os nascidos do Espírito de fato se preocupam, é com hoje. É com ouvir a voz do Pai hoje, é nascer de novo a todo dia, sabe? É ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Pare de se preocupar. De repente, muitos textos que você está lendo de forma carnal, como o texto que dizem que ele vem na nuvem, todo olho verá, né? As pessoas enxergam tudo fisicamente, são tão carnais quanto o povo de Israel até hoje. Não enxergam o mundo espiritual, não enxergam que o reino do Pai está dentro de nós. O próprio Messias falou isso em Lucas 17. Não está fora. As pessoas ficam procurando uma vinda externa do Criador do Universo, quando a vinda do Pai verdadeiro, daquele que não é esse amante que a religião criou, o eterno Criador, aquele que buscamos em espírito, sem intermédios de ninguém, um relacionamento íntimo, esse reino dele é eterno. E quando ele habita em nós, nós vamos deixando de ser carnais para sermos mais espirituais e atingirmos então a riqueza que o Pai quer para nós, porque ele é rico. Sua riqueza não é como muitos líderes ensinam, riquezas terrenas. O Pai é espírito, sua riqueza é espiritual. A sua riqueza se resume em amar ao próximo, a sermos pessoas bondosas, a sermos pessoas que não propagam ódio, a sermos pessoas de bem, não fofoqueiras. E conforme vamos nos enchendo da sua riqueza, o nosso banco, né, que é o nosso entendimento. Inclusive é engraçado aquela passagem que o Messias fala sobre os talentos. Ele fala porque não aplicaram no banco, né, os talentos do Pai para que tivessem juros. E lá os talentos do Pai, não sei se eu já comentei aqui no canal a parábola dos talentos, ali ele está falando da sua presença, que ele deu para os líderes religiosos. Por isso que essa parábola não é para hoje, é para aquela época. Ele estava ali prestando conta com aqueles homens, cobrando deles o talento que ele deu para eles. E esse talento não é um dom de cantar, de pular, como os líderes religiosos hoje usam para que o povo trabalhe para eles de graça. Não, esse talento que o Pai deu para aqueles líderes no passado era o dom de pregar, de falar a verdade para o povo, de instruir o povo no caminho que eles precisavam andar, porque o povo de Israel eram como criancinhas nas mãos daqueles sacerdotes. E eles, por intermédio da palavra pura do Pai que receberam, porque foram ungidos para isso,
tinham que ensinar o caminho que aquele povo precisava andar, mas a prova de que aquele povo, aqueles líderes estavam todos contaminados, ensinando mentiras para o povo, é que quando veio o verbo da vida encarnado, eles crucificaram ele, mostrando que estavam todos perdidos, enganados, e não aplicaram o talento em ensinar a verdade para o Pai. E lá o Messias usa o exemplo do banco, e agora eu falei sobre o banco, né? Ser aqui, é aqui que o Pai quer que nós depositemos a riqueza dele, no nosso entendimento, que apliquemos em fazer o bem, em conhecer a verdade, para que quando estivermos diante do Criador do Universo, possamos reconhecê-lo como nosso Pai e ele nos reconheça como nosso filho, como seu filho, né? E que ele possa hoje já dizer com alto e bom som no seu entendimento e para aqueles que ouvem a sua voz: esse é meu filho em quem eu me comprazo. Que o Eterno fale o seu entendimento e que você possa possuir o reino do Pai em si. Até a próxima.